Vamos fazer 20 questões hoje? Você terá 10 segundos para cada questão. Boa sorte! Primeira questão: nome da decisão judicial que absolve por inimputabilidade e aplica medida de segurança. Sentença suicida? Sentença condenatória própria? Sentença absolutória imprópria? Ou sentença declaratória ex nunc? Resposta: sentença absolutória imprópria, que está prevista no artigo 386, parágrafo único, inciso 3º do Código de Processo Penal. Questão 2. Nome da nulidade não tolerada pelos tribunais superiores, a qual, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa, após ciência do vício, não é alegada como estratégia numa perspectiva de melhor conveniência futura, nulidade absoluta própria, nulidade de algibeira, nulidade habeas intestato, ou nulidade ex post factum. Resposta: nulidade de algibeira ou de bolso. Segundo o STJ, a nulidade de algibeira ou de bolso é a suscitação tardia de nulidade previamente conhecida, mas estrategicamente guardada para uso eventual no futuro em caso de resultado desfavorável. Terceira questão: no processo penal, quando a multa for a única sanção cominada, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Resposta: 2 anos, segundo o artigo 114, inciso 1 do Código Penal. Quarta questão: um dos nomes abaixo não corresponde à terminologia que identifica o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Aborto sentimental, aborto ético, aborto terapêutico ou aborto humanitário? Resposta: aborto terapêutico. Na verdade, o aborto terapêutico ou necessário é o que visa salvar a vida da gestante e está previsto no artigo 128, inciso 1 do Código Penal. O aborto ético, sentimental ou humanitário é o aborto em caso que a gravidez resulta de estupro. Questão 5. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro corresponde a que crime do Código Penal? Assédio sexual? Estupro? Violação sexual mediante fraude? Ou importunação sexual? Resposta: importunação sexual. No caso do assédio sexual, o agente deve ter relação de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao cargo, emprego ou função. Questão 6. A procura especulativa no ambiente físico ou digital, sem causa provável, alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados, de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém chama-se de Fishing Expedition ou pescaria probatória, serendipidade ou encontro fortuito, busca transacional ou navegacional, ou busca cibernética. Resposta: Fishing Expedition ou pescaria probatória.
Conhecida como pescaria probatória, Fishing Expedition é uma prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, o qual não admite investigações especulativas indiscriminadas, sem objetivo certo ou declarado, que lança suas redes na esperança de pescar qualquer prova para subsidiar uma futura acusação. Questão 7. Descoberta inesperada, no decorrer de uma investigação legalmente autorizada, de provas sobre crime que a princípio não estava sendo investigado, chama-se de Fishing Expedition ou pescaria probatória, prova diabólica, serendipidade ou encontro fortuito, ou prova emprestada. Resposta: encontro fortuito ou serendipidade. Encontro fortuito ou serendipidade é entendido como a descoberta inesperada, no decorrer de uma investigação legalmente autorizada, de provas sobre crime que a princípio não estava sendo investigado. Questão 8. Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri quantos jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes? De 300 a 700? De 800 a 1.500, de 400 a 800, ou de 80 a 400. Resposta: de 800 a 1.500 jurados, conforme previsão do artigo 425 do Código de Processo Penal. Questão 9. Quando a lei pune de igual modo o crime praticado na sua forma tentada e consumada, chama-se de crime plurissubsistente, crime vago, crime de atentado ou crime multitudinário? Resposta: crime de atentado. O crime de atentado ou de empreendimento se dá quando a lei pune de igual modo o crime praticado na sua forma tentada e consumada. É o caso do crime do artigo 309 do Código Eleitoral, que pune votar e tentar de votar mais de uma vez com a mesma pena. Questão 10. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se que fração de aumento em caso de 7 ou mais infrações? 1/6? 2/3? 1/3? Ou 1/2? Resposta: 2/3. A súmula 659 do STJ prevê que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, 1/2 para 6 e 2/3 para 7 ou mais infrações. Questão 11. Assinale o item incorreto. 1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 3. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. 4. Nos contratos bancários, é permitido ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Resposta: nos contratos bancários, é permitido ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Esse item é o incorreto, pois a súmula 381 do STJ estipula que nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
Questão 12. Assinale o item incorreto. 1. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. 2. É inconstitucional norma estadual que confere à Defensoria Pública o poder de requisição para instaurar inquérito policial. 3. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística não poderá ser responsabilizada civilmente em nenhuma hipótese, cabendo ao entrevistado a responsabilidade integral. 4. Empresa em recuperação judicial pode participar de processos licitatórios. O STF fixou entendimento no tema 995 que, na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se à época da divulgação havia indícios concretos da falsidade da imputação e o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Questão 13. Termo cunhado pela doutrina para relacionar a aplicação de direitos fundamentais em relações privadas marcadas por desequilíbrio: eficácia diagonal dos direitos fundamentais, eficácia vertical dos direitos fundamentais, eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou eficácia supralegal dos direitos fundamentais. Resposta: eficácia diagonal ou transversal dos direitos fundamentais que se dá em relações marcadas pelo desequilíbrio ou assimetria, como as trabalhistas e consumeristas. Por exemplo, questão 14. A Constituição Federal não veda expressamente o uso de medida provisória em direito penal, direito processual penal, direito processual civil ou direito ambiental. Resposta: direito ambiental. A Carta Magna, em seu artigo 62, veda o uso de medida provisória em processo civil e processo penal, além de direito penal e eleitoral, não vedando o uso em matéria ambiental. Questão 15. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, não sendo assegurado: 1. Plenitude de defesa. 2. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 3. Irrecorribilidade dos vereditos. 4. Sigilo das votações. Resposta: irrecorribilidade dos veredictos. O que a Constituição assegura é a soberania dos veredictos e não sua irrecorribilidade. Questão 16. Segundo o Código Civil, pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, se alguém, desaparecido em campanha, ou feito prisioneiro, não for encontrado, até 4 anos após o término da guerra, até 10 anos após o término da guerra, até 5 anos após o término da guerra, até 2 anos após o término da guerra. Resposta: 2 anos. Segundo o artigo 7º do Código Civil, pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, se alguém, desaparecido em campanha, ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Questão 17. Segundo o Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em quantos anos? 3 anos, 10 anos, 5 anos ou 4 anos?
Resposta: 3 anos. O artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, prevê o prazo prescricional de 3 anos para a pretensão de reparação civil. Questão 18. Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, a ação para a aplicação das sanções previstas prescreve em quantos anos? 5 anos? 10 anos? 3 anos? 8 anos? Resposta: 8 anos. Prevê o artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, que a ação para a aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Questão 19. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o prazo de internação por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta não poderá ser superior a 6 meses, 1 ano, 3 meses ou 30 dias. Resposta: 3 meses, conforme preconiza o artigo 122, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Questão 20. Segundo o CPC, quando houver identidade entre 2 ou mais ações quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, temos conexão, continência, prevenção ou foro de eleição. Resposta: continência. Segundo o artigo 56 do CPC, dá-se a continência entre 2 ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.